A palavra de Deus nos ensina em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dai graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus para vós em Cristo Jesus. Repara que não diz para agradecer apenas quando tudo está bem, mas em todas as circunstâncias. Isto significa que a gratidão não depende das situações externas, mas sim da nossa confiança no caráter de Deus. Quando José estava na prisão injustamente, ele poderia ter se amargado, mas escolheu manter a fé. Quando Paulo e Silas estavam presos, com as costas sangrando, eles cantaram louvores à meia-noite. E o que aconteceu? As portas da prisão se abriram. A gratidão, em meio à adversidade, liberta poder sobrenatural. Quando agradecemos mesmo sem entender, declaramos que confiamos mais no Deus que conhecemos do que nas circunstâncias que enfrentamos. Esta é uma fé madura, uma fé que agrada ao coração do Pai. Hoje, ao escolheres dar graças, estás a dizer: Senhor, sei que tens o controle e que tudo coopera para o meu bem. Talvez você já tenha sentido que algo no ambiente da sua casa não está totalmente em paz, uma inquietação silenciosa, um peso que não dá para explicar. E sentir isso é mais comum do que parece. Se essa mensagem tocou você agora, talvez não seja coincidência, talvez seja apenas um alerta para cuidar do que é mais precioso, a sua família. Existe um material chamado blindagem espiritual da família, que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está disponível por tempo limitado no primeiro comentário fixado. Vamos orar. Pai amado, neste momento sagrado da manhã, vimos diante de Ti com corações gratos. Queremos começar este dia reconhecendo que Tu és bom, que a Tua misericórdia se renova a cada manhã, que as Tuas compaixões não têm fim. Senhor, ajuda-nos a cultivar um coração agradecido, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor não são favoráveis. Ensina-nos a ver com os Teus olhos, a enxergar as bênçãos escondidas em meio aos desafios. Pai, perdoa-nos pelas vezes em que reclamamos mais do que agradecemos, pelas vezes em que focamos nos problemas e esquecemos das Tuas provisões. Queremos hoje fazer diferente. Queremos declarar gratidão, mesmo que os nossos sentimentos digam o contrário. Porque sabemos que a gratidão não é baseada em emoções, mas sim na Tua fidelidade que permanece para sempre. Obrigado por este novo dia, obrigado pelo ar que respiramos, obrigado pela vida que pulsa em nosso peito. Senhor, agradecemos pela nossa família, mesmo com todas as imperfeições e desafios que enfrentamos juntos. Obrigado pelos laços que nos unem, pelo amor que nos sustenta, pelas memórias que construímos. Onde há conflitos, traz reconciliação. Onde há mágoa, derrama perdão. Onde há distância, restaura a proximidade. Pai, agradecemos pelos nossos filhos, pela alegria que trazem à nossa vida, pelo propósito que nos dão. Ajuda-nos a ser pais e mães segundo o Teu coração, a educá-los nos Teus caminhos, a ser exemplo de fé para eles. Obrigado pelo nosso cônjuge, pela companhia que nos faz, pelo apoio nos momentos difíceis. Fortalece o nosso casamento, renova o amor entre nós, protege a nossa união de todo ataque do inimigo. Senhor, agradecemos pelos nossos pais, por tudo que sacrificaram por nós, por cada lição que nos ensinaram. Onde há saúde frágil, traz cura. Onde há solidão, envia companhia. Abençoa-os abundantemente. Pai, damos graças pelo nosso trabalho, pela oportunidade de usar os talentos que Tu nos deste, pela provisão que ele representa, mesmo quando é cansativo, mesmo quando enfrentamos dificuldades, reconhecemos que é uma bênção ter onde trabalhar. Senhor, abençoa as nossas mãos para o labor, que sejamos produtivos e excelentes em tudo que fizermos.
Que o nosso trabalho glorifique o teu nome, que sejamos luz no ambiente onde estamos. Protege-nos de chefes injustos, de colegas invejosos, de situações opressivas. Se não temos emprego neste momento, abre portas que ninguém pode fechar. Envia a oportunidade certa, no tempo certo, no lugar certo. Aumenta a nossa fé enquanto esperamos. Pai, agradecemos pela nossa saúde, pela força do nosso corpo, pela capacidade de nos movermos e vivermos. Onde há doença, ordena cura. Onde há dor, traz alívio. Onde há fraqueza, renova as forças. Senhor, damos graças pelas provações que enfrentamos, porque sabemos que elas produzem perseverança, caráter e esperança. Obrigado, porque nada do que passamos é desperdiçado nas tuas mãos. Tu transformas cada lágrima em crescimento, cada desafio em testemunho, cada dor em propósito. Pai, mesmo quando não entendemos os teus caminhos, escolhemos confiar no teu coração. Mesmo quando a espera é longa, sabemos que tu não chegas atrasado. Mesmo quando a resposta não vem como esperávamos, cremos que tu tens algo melhor preparado. Senhor, agradecemos pelas portas que fechaste, porque nos protegeram de caminhos que não eram teus. Obrigado pelas orações que pareciam não respondidas, porque tu estavas preparando algo maior. Obrigado pelos nãos que recebemos, porque nos direcionaram para os teus sims perfeitos. Tua sabedoria é infinita e confiamos plenamente em ti. Pai, damos graças pela nossa salvação, pelo sacrifício de Jesus na cruz, pelo sangue derramado que nos purificou de todo pecado. Que privilégio imenso saber que somos filhos do Deus Altíssimo, que temos acesso direto ao trono da graça, que podemos clamar Abba Pai. Obrigado porque não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque fomos lavados, santificados, justificados. Senhor, que nunca percamos o encanto desta salvação tão grande. Que a gratidão pelo que fizeste por nós nos motive a viver de forma digna da nossa vocação. Pai, agradecemos pelo Espírito Santo que habita em nós, que nos consola nos momentos difíceis, que nos guia em toda a verdade. Obrigado porque não estamos sozinhos, porque tens um Consolador dentro de nós. Ensina-nos a ser mais sensíveis à tua voz, a obedecer prontamente aos teus direcionamentos, a depender completamente de ti. Senhor, damos graças pelos irmãos em Cristo que colocaste na nossa vida, pela comunhão que compartilhamos, pelo apoio mútuo que nos fortalece. Obrigado pela igreja, pelo corpo de Cristo do qual fazemos parte, pelos pastores que nos ensinam a palavra. Onde há divisão, traz unidade. Onde há frieza espiritual, acende o fogo do primeiro amor. Onde há desânimo, renova a paixão pelas coisas do reino. Pai, agradecemos pelos amigos verdadeiros, aqueles que permanecem nos momentos difíceis, que oram por nós, que nos aconselham com sabedoria. Protege estas amizades preciosas, fortalece estes laços, multiplica momentos de alegria juntos. Senhor, ajuda-nos também a ser bons amigos, a estar presentes quando somos necessários, a amar de forma genuína e desinteressada. Que saibamos chorar com os que choram e alegrar-nos com os que se alegram. Pai, damos graças pelas provisões diárias, pelo pão de cada dia que nunca nos faltou, pelo teto sobre as nossas cabeças, pelas roupas que nos vestem. Perdoa-nos quando damos estas coisas como garantidas, quando não reconhecemos que tudo vem das tuas mãos. Senhor, ensina-nos a ser gratos pelas pequenas coisas, pela água fresca que bebemos, pela cama onde descansamos, pela comida que nos nutre. Há muitos que não têm estas bênçãos básicas e nós as temos em abundância. Pai, onde há falta financeira, providencia. Onde há dívidas que nos sufocam, abre caminhos para quitá-las.
Onde há má administração, traz sabedoria e disciplina. Ensina-nos a ser fiéis nos dízimos e ofertas, a dar com alegria, a confiar que quando honramos a Ti com as nossas finanças, Tu abres as janelas do céu. Que o dinheiro seja nosso servo e não nosso senhor. Senhor, damos graças pelas lições que aprendemos através dos erros e fracassos, porque nos tornaram mais humildes e dependentes de Ti. Obrigado porque o fracasso não é o fim, mas sim uma oportunidade de recomeçar com mais sabedoria. Pai, ajuda-nos a não ser definidos pelos nossos erros do passado, mas sim transformados por eles. Onde há vergonha, traz restauração. Onde há remorso paralisante, liberta-nos com o Teu perdão. Senhor, agradecemos pelas segundas chances que nos dás todos os dias, pela paciência infinita que tens conosco, pela graça que nos alcança mesmo quando não merecemos. Tu és o Deus das novas oportunidades, o Deus que transforma desertos em jardins, o Deus que faz todas as coisas novas. Obrigado porque o Teu amor nunca desiste de nós, nunca nos abandona, nunca nos rejeita. Pai, damos graças pelas vitórias que já conquistamos, pelas batalhas que já vencemos com a Tua ajuda, pelos milagres que já testemunhamos. Que estas memórias fortaleçam a nossa fé para as lutas presentes. Se Tu nos livraste antes, certamente nos livrarás novamente. Se foste fiel ontem, serás fiel hoje e sempre. Senhor, ajuda-nos a construir altares de gratidão, a lembrar das vezes em que intervieste sobrenaturalmente na nossa vida. Quando o desânimo vier, que possamos olhar para trás e ver as Tuas pegadas em cada etapa da jornada. Pai, agradecemos pelos sonhos que colocaste no nosso coração, pelos propósitos que nos deste, pela visão de futuro que nos inspira. Mesmo que ainda não se tenham concretizado, cremos que no tempo certo tudo se cumprirá. Aumenta a nossa paciência enquanto esperamos, fortalece a nossa perseverança enquanto trabalhamos. Senhor, damos graças pela natureza que criaste, pela beleza que nos rodeia, pelas estrelas que brilham no céu, pelo sol que nasce todas as manhãs. Tudo isto declara a Tua glória. Tudo isto revela o Teu poder criador. Obrigado pelas flores que embelezam os campos, pelos pássaros que cantam nas árvores, pelas montanhas majestosas que nos apontam para Ti. Pai, perdoa-nos por destruir a criação que nos confiaste, por poluir os rios, por devastar as florestas. Ajuda-nos a ser mordomos responsáveis desta terra que nos emprestaste. Senhor, agradecemos pelos animais de estimação que nos acompanham fielmente, que trazem alegria aos nossos dias, que nos ensinam sobre amor incondicional. Cuida deles com carinho, protege-os de doenças e perigos, que saibamos tratá-los com bondade e responsabilidade. Pai, damos graças pela paz que sobrepassa todo entendimento, aquela paz que só Tu podes dar, que não depende das circunstâncias externas. Mesmo quando tudo ao nosso redor é caos, podemos ter paz, porque sabemos que Tu tens o controle. Senhor, derrama esta paz sobre cada pessoa que ora conosco agora. Acalma os corações ansiosos, tranquiliza as mentes agitadas, sossega os espíritos perturbados. Onde há medo, traz coragem. Onde há insegurança, estabelece firmeza. Onde há confusão, clarifica os pensamentos. Pai, agradecemos pela alegria do Senhor, que é a nossa força, por aquela alegria profunda que não se abala com as tempestades da vida. Ensina-nos a cultivar esta alegria, mesmo nos dias cinzentos, a escolher o contentamento mesmo quando as coisas não são perfeitas. Que a nossa alegria seja contagiante e aponte outros para Ti. Senhor, damos graças pela esperança que temos em Ti, pela certeza de que este mundo não é o nosso lar final, de que algo infinitamente melhor nos aguarda.
Obrigado porque as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que nos será revelada. Pai, quando estivermos cansados desta jornada terrena, lembra-nos do céu que preparaste para nós, onde não haverá mais dor, nem pranto, nem luto, onde estaremos para sempre na tua presença. Esta esperança nos sustenta, esta promessa nos fortalece, esta certeza nos dá ânimo para continuar. Senhor, agradecemos pelos momentos de adoração, pelos instantes em que a tua presença se torna tão real que tocamos o céu. Obrigado pelos cultos que nos edificam, pelos louvores que elevam a nossa alma, pelas pregações que transformam o nosso entendimento. Que nunca percamos o prazer de estar na tua casa, de cultuar o teu nome, de nos prostrar diante de ti. Pai, damos graças pelas pessoas que usaste para nos abençoar ao longo da vida, pelos professores que nos ensinaram, pelos mentores que nos guiaram, pelos exemplos que nos inspiraram. Obrigado por cada palavra de encorajamento que recebemos, por cada gesto de bondade que nos marcou, por cada sorriso que iluminou os nossos dias difíceis. Senhor, abençoa abundantemente cada uma destas pessoas, retribui-lhes em dobro todo o bem que fizeram. Que também possamos ser instrumentos de bênção na vida de outros, que possamos espalhar bondade por onde passarmos. Pai, agradecemos pelos livros que lemos e que expandiram a nossa mente, pela música que tocou a nossa alma, pela arte que nos inspirou. Obrigado porque nos criaste com capacidade de apreciar a beleza, de nos emocionar com a criatividade, de nos conectar através da cultura. Senhor, damos graças pelas orações respondidas, pelas petições atendidas, pelos milagres que presenciamos. Cada sim teu é motivo de celebração, cada intervenção tua merece gratidão eterna. Pai, perdoa-nos quando rapidamente esquecemos as bênçãos recebidas, quando deixamos de agradecer depois que a necessidade foi suprida. Ajuda-nos a ter memória grata, a recordar continuamente das tuas maravilhas. Senhor, agradecemos também pelas orações ainda não respondidas, porque confiamos que tu sabes o momento certo para tudo. Talvez estejas nos preparando para receber, talvez estejas preparando a própria bênção, talvez tenhas algo ainda melhor reservado. Enquanto esperamos, escolhemos agradecer antecipadamente. Cremos que já está feito no mundo espiritual, que em breve se manifestará no natural. A nossa gratidão não depende de ver, mas de crer. Pai, damos graças pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado pela Bíblia que temos acesso, pelas verdades eternas que ela contém, pelas promessas que podemos reivindicar. Senhor, perdoa-nos quando deixamos a tua palavra acumular poeira, quando priorizamos outras leituras em detrimento dela. Desperta em nós fome pela palavra, sede de conhecer mais profundamente as Escrituras, que a tua palavra habite ricamente em nós, transformando a nossa mente, renovando os nossos pensamentos, moldando o nosso caráter. Pai, agradecemos pelos salmos que nos consolam, pelos provérbios que nos ensinam sabedoria, pelos evangelhos que nos revelam Jesus. Obrigado pelas cartas de Paulo que nos instruem, pelas profecias que nos dão esperança, pelas histórias do Antigo Testamento que nos inspiram. Senhor, damos graças pelos dons e talentos que nos deste, pelas habilidades únicas que nos distinguem, pelos propósitos específicos para os quais nos criaste. Ajuda-nos a desenvolver estes talentos com excelência, a usá-los para a tua glória e para o bem do próximo. Que não enterremos os nossos talentos por medo ou preguiça, mas que os multipliquemos com diligência e fé. Pai, onde há insegurança sobre as nossas capacidades, traz confiança. Onde há comparação com outros, ensina-nos a celebrar a nossa singularidade. Cada um de nós é uma obra-prima tua, criado com intencionalidade e amor.
Senhor, agradecemos pelas oportunidades que nos dás de fazer diferença no mundo, de impactar vidas, de deixar um legado. Que não desperdicemos o tempo que temos, que vivamos com propósito e intencionalidade todos os nossos dias. Pai, damos graças pela liberdade que temos de adorar-te sem perseguição, de ter uma Bíblia sem risco de prisão, de congregar sem medo. Há irmãos em outras partes do mundo que arriscam a vida para seguir-te, e nós temos esta liberdade. Perdoa-nos quando damos isto como garantido, quando reclamamos de ir à igreja, quando achamos pesado dedicar tempo à oração. Senhor, que nunca percamos o privilégio de poder clamar o teu nome livremente, de poder ensinar os nossos filhos sobre ti sem restrições. Protege esta liberdade religiosa, levanta líderes que a defendam, mantém abertas as portas para o Evangelho. Pai, agradecemos pelos missionários que deixam conforto e segurança para levar o Evangelho aos confins da terra. Protege-os, provisiona-os, usa-os poderosamente. Que muitos venham a conhecer-te através do trabalho deles. Senhor, damos graças porque tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Não precisamos de razões para te adorar. A tua própria existência já é motivo suficiente. Tu és santo, justo, amoroso, poderoso, sábio, fiel. Tudo em ti é perfeito, tudo em ti é admirável. Pai, que a gratidão se torne um estilo de vida para nós, não apenas uma emoção passageira. Que acordemos agradecendo, que vivamos agradecendo, que durmamos agradecendo. Em todas as circunstâncias, em todos os momentos, em todas as estações da vida. Porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Este é o fundamento inabalável da nossa gratidão. Não o que temos ou não temos, mas quem tu és. E tu és eternamente digno de toda a nossa gratidão. Pai, neste momento queremos elevar a ti cada área específica das nossas vidas com gratidão profunda. Agradecemos pela nossa mente, pela capacidade de pensar, de raciocinar, de criar, de imaginar. Senhor, protege a nossa mente de pensamentos destrutivos, de obsessões prejudiciais, de mentiras do inimigo. Enche os nossos pensamentos com a tua verdade, com coisas nobres, puras e de boa fama. Onde há ansiedade mental, traz serenidade. Onde há confusão de pensamentos, organiza e clarifica. Pai, agradecemos pela memória que nos permite recordar momentos preciosos, aprender com experiências passadas, manter vivas as pessoas que amamos. Cura as memórias traumáticas que nos aprisionam, restaura aquilo que foi danificado por dores do passado. Ajuda-nos a lembrar das tuas promessas nos momentos de dúvida. Senhor, damos graças pelos nossos olhos que nos permitem ver as cores do mundo, os rostos das pessoas amadas, a beleza da criação. Obrigado pela visão que muitos não têm e que nós desfrutamos diariamente. Protege os nossos olhos de coisas impuras, de imagens que contaminam a alma, de conteúdos que afastam de ti. Ensina-nos a fixar os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Pai, agradecemos pelos nossos ouvidos que nos permitem escutar a música, as palavras de encorajamento, os sons da natureza. Que possamos ouvir a tua voz acima de todas as outras vozes que competem pela nossa atenção. Fecha os nossos ouvidos para fofocas, para críticas destrutivas, para ensinos falsos. Abre-os para a tua palavra, para conselhos sábios, para o clamor dos necessitados. Pai, damos graças pela nossa boca e pela capacidade de falar, de expressar amor, de declarar bênçãos, de compartilhar o Evangelho. Senhor, coloca guarda sobre a nossa boca, que as nossas palavras sejam sempre temperadas com sal, edificantes e cheias de graça. Perdoa-nos pelas palavras ásperas que ferimos outros,
pelas mentiras que contamos, pelas fofocas que espalhamos. Purifica os nossos lábios, como purificaste os lábios de Isaías. Que da nossa boca saiam palavras de vida, de esperança, de fé. Pai, agradecemos pelas nossas mãos, que nos permitem trabalhar, abraçar, servir, criar. Que as nossas mãos sejam instrumentos de bênção, que toquem com compaixão, que ajudem com generosidade. Protege as nossas mãos de violência, de furto, de qualquer obra que te desagrade. Senhor, damos graças pelos nossos pés que nos levam aonde precisamos ir, que nos permitem caminhar, correr, dançar. Que os nossos pés sejam formosos ao anunciar boas novas, que caminhem nos teus caminhos, que não se desviem para o mal. Guia cada passo que dermos hoje, direciona os nossos caminhos, endireita as nossas veredas. Pai, agradecemos pelo nosso coração físico, que bombeia vida através do nosso corpo incansavelmente. Protege este órgão vital, fortalece-o, mantém-no saudável. E agradecemos também pelo nosso coração espiritual, pelo centro das nossas emoções e vontades. Cria em nós um coração puro, renova dentro de nós um espírito inabalável. Tira de nós o coração de pedra e dá-nos um coração de carne sensível à tua voz. Senhor, damos graças pelas estações da vida que atravessamos, cada uma com suas lições e belezas únicas. Se estamos na primavera da vida cheia de novidades e começos, ajuda-nos a plantar boas sementes. Se estamos no verão, em tempo de crescimento e produtividade, dá-nos força para trabalhar com excelência. Se estamos no outono, colhendo frutos de anos de labor, ensina-nos a ser gratos e generosos. Se estamos no inverno, em tempo de espera e aparente dormência, lembra-nos que estás preparando algo novo. Pai, cada estação tem seu propósito, cada fase tem seu valor. Ajuda-nos a não desejar estar noutra estação, mas a viver plenamente onde nos colocaste agora. Que possamos dizer com Paulo: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Pai, damos graças pelos desafios da educação dos filhos, pelas noites sem dormir, pelas preocupações que eles trazem, porque tudo isto é sinal de que nos confiaste tesouros preciosos. Senhor, dá-nos sabedoria para educá-los segundo os teus princípios, paciência para lidar com cada fase, discernimento para saber quando ser firmes e quando ser flexíveis. Protege os nossos filhos de todo o mal, de más companhias, de vícios, de perigos nas ruas. Coloca anjos ao redor deles, guarda a entrada e a saída deles. Que cresçam no conhecimento de Deus, que desenvolvam caráter íntegro, que descubram os propósitos que tens para eles. Pai, agradecemos pelos professores que investem na educação dos nossos filhos. Abençoa-os com criatividade, com paciência, com recursos necessários. Que sejam valorizados e respeitados pelo importante trabalho que fazem. Senhor, damos graças pela tecnologia que facilita tantos aspectos das nossas vidas, que nos conecta com pessoas distantes, que nos dá acesso à informação e conhecimento. Obrigado pela internet que nos permite ouvir esta oração, que nos une em comunidade, mesmo estando fisicamente separados. Mas, Pai, ajuda-nos a usar a tecnologia com sabedoria, a não nos tornarmos escravos dela, a não substituir relacionamentos reais por virtuais. Protege-nos dos perigos do mundo digital, das armadilhas das redes sociais, do vício em telas. Ensina-nos a ter equilíbrio, a desligar quando necessário, a priorizar a presença sobre a performance. Pai, agradecemos pelos meios de transporte que nos levam rapidamente de um lugar a outro. Protege-nos nas estradas, nos comboios, nos aviões. Envia anjos para guardar cada viagem que fizermos. Pai, damos graças pelas nossas conquistas acadêmicas, pelos diplomas obtidos, pelos conhecimentos adquiridos. Senhor, que toda a nossa educação seja usada
para te glorificar e servir ao próximo. Onde há arrogância intelectual, traz humildade. Onde há conhecimento sem sabedoria, derrama entendimento. Lembra-nos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Pai, agradecemos pelas nossas conquistas profissionais, pelas promoções recebidas, pelos projetos bem-sucedidos. Que o sucesso não nos afaste de Ti, mas nos aproxime. Que a prosperidade não nos torne orgulhosos, mas gratos. Ajuda-nos a lembrar que todo o talento vem de Ti, que toda oportunidade é providenciada por Ti. Que possamos usar a nossa posição para abençoar outros, para ser sal e luz. Senhor, damos graças pelos momentos de lazer e descanso, pelos hobbies que nos trazem alegria, pelas férias que renovam as energias. Obrigado porque não nos criaste apenas para trabalhar, mas também para desfrutar da vida que nos deste. Ensina-nos a descansar sem culpa, a recarregar sem pressa, a aproveitar os momentos simples. Pai, que possamos encontrar equilíbrio entre trabalho e descanso, entre responsabilidades e prazer. Ajuda-nos a observar o princípio do sábado, de separar tempo para parar e simplesmente estar na Tua presença. Senhor, agradecemos pelos lugares bonitos que tivemos oportunidade de conhecer, pelas viagens que fizemos, pelas culturas que conhecemos. Cada experiência expandiu a nossa visão de mundo e nos fez apreciar a Tua criatividade diversa. Pai, damos graças pelas nossas lutas com o peso e saúde física, porque mesmo isto nos ensina disciplina e dependência de Ti. Senhor, onde há sobrepeso, dá-nos determinação para cuidar melhor do templo que nos confiaste. Onde há distúrbios alimentares, traz cura e libertação. Ensina-nos a comer com gratidão e moderação, a exercitar o corpo com alegria. Protege-nos de obsessões com aparência, de comparações destrutivas, de padrões irreais da sociedade. Ajuda-nos a aceitar o corpo que temos enquanto cuidamos dele responsavelmente. Pai, agradecemos por cada batida do coração, por cada respiração, por cada movimento que podemos fazer. Há pessoas acamadas que dariam tudo para ter a mobilidade que temos. Perdoa-nos quando reclamamos de ter que caminhar, de ter que subir escadas, de ter que nos mover. Senhor, damos graças pelos nossos sonhos e aspirações, pelas visões que tens colocado no nosso coração. Obrigado porque nos criaste com capacidade de sonhar, de imaginar possibilidades, de almejar coisas maiores. Pai, purifica os nossos sonhos, alinha-os com a Tua vontade, usa-os para os Teus propósitos. Onde sonhamos coisas egoístas, redireciona-nos. Onde sonhamos pequeno demais, expande a nossa visão. Dá-nos coragem para perseguir os sonhos que vêm de Ti, mesmo quando parecem impossíveis. Lembra-nos que contigo todas as coisas são possíveis. Senhor, agradecemos pelas decepções que nos ensinaram a confiar mais em Ti do que nas pessoas. Obrigado pelas traições que nos mostraram que só Tu és absolutamente fiel. Transforma cada desilusão em lição, cada dor em crescimento. Pai, damos graças pelos momentos de solidão que nos forçam a buscar a Tua companhia, que nos ensinam que Tu és suficiente. Senhor, onde a solidão se tornou isolamento prejudicial, traz conexões saudáveis. Envia pessoas certas para a vida de quem está só, mas ensina-nos também a valorizar momentos a sós contigo, a cultivar intimidade na quietude. Nem toda solidão é ruim. Às vezes precisamos do silêncio para ouvir a Tua voz. Pai, agradecemos pelos nossos medos e inseguranças, porque nos mantém humildes e dependentes de Ti. Obrigado porque quando somos fracos, então somos fortes no Teu poder. Senhor, não pedimos ausência de medo, mas coragem para avançar apesar dele. Que o medo não nos paralise, mas nos leve a buscar refúgio em Ti. Senhor,
Damos graças pelas nossas limitações físicas, porque nos lembram que não somos autossuficientes, que precisamos de Ti e uns dos outros. Obrigado pelas deficiências que alguns carregam, porque através delas o Teu poder se manifesta de forma ainda mais clara. Pai, onde há deficiência visual, aguça outros sentidos. Onde há limitação de mobilidade, multiplica a força interior. Onde há dificuldades de aprendizado, revela talentos em outras áreas. Tu não cometes erros, cada pessoa é fearfully and wonderfully made. Senhor, agradecemos pelos cuidadores que dedicam suas vidas a servir pessoas com necessidades especiais. Dá-lhes força sobrenatural, renova suas energias, recompensa o seu amor sacrificial. Que nunca se sintam sozinhos nesta jornada, que sintam a Tua presença sustentando-os. Pai, damos graças pelas mudanças que a vida traz, pelas transições que nos tiram da zona de conforto. Obrigado porque Tu és o Deus que faz coisas novas, que não nos deixa estagnar. Senhor, quando temos que mudar de cidade, de emprego, de igreja, vai conosco. Quando temos que nos despedir de pessoas amadas, consola o nosso coração. Quando temos que começar de novo, dá-nos coragem. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, e esta constância nos ancora em meio a todas as mudanças. Pai, agradecemos pelos recomeços que nos dás, pelas páginas em branco que podemos escrever de novo. Obrigado porque o Teu amor nos dá infinitas oportunidades de acertar, de crescer, de melhorar. Onde há vergonha do passado, proclama que somos novas criaturas. Senhor, damos graças pelos nossos vizinhos difíceis que nos ensinam paciência e amor incondicional. Obrigado pelos colegas complicados que nos desafiam a manter a nossa integridade. Pai, é fácil amar quem nos ama, mas Tu nos chamas a amar também os difíceis. Dá-nos graça sobrenatural para amar como Tu amas, para perdoar como Tu perdoas, para servir como Tu serves. Que possamos ver cada pessoa difícil como uma oportunidade de crescimento espiritual. Senhor, agradecemos pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem ou falam mal de nós. Porque Jesus ensinou-nos a abençoar os que nos maldizem, a orar pelos que nos perseguem. Pai, transforma os nossos inimigos em amigos, ou pelo menos tira a amargura do nosso coração em relação a eles. Pai, damos graças pelos nossos hábitos saudáveis que cultivamos, pelas disciplinas espirituais que praticamos. Obrigado pela oração matinal que nos conecta contigo desde cedo, pela leitura bíblica que alimenta a nossa alma, pelo jejum que nos aproxima de Ti. Senhor, fortalece estes hábitos, torna-os cada vez mais naturais, multiplica os frutos deles. Onde há inconsistência, traz disciplina. Onde há preguiça espiritual, acende o fogo. Pai, agradecemos pelos nossos vícios e maus hábitos que estás nos ajudando a vencer. Obrigado porque não nos abandonas nas nossas fraquezas, mas trabalhas pacientemente na nossa transformação. Onde há dependências químicas, quebra as cadeias. Onde há compulsões prejudiciais, traz libertação. O poder que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós e pode quebrar qualquer vício. Senhor, damos graças pela nossa capacidade de sentir emoções, de chorar, de rir, de nos emocionar. Obrigado porque nos criaste com esta riqueza emocional que nos torna humanos. Pai, onde as emoções estão entorpecidas por trauma ou depressão, restaura a capacidade de sentir. Onde as emoções estão descontroladas, traz equilíbrio. Ensina-nos a processar as emoções de forma saudável, a não reprimi-las nem ser dominados por elas. Que possamos levar todas as emoções a Ti, sabendo que entendes cada uma delas. Senhor, agradecemos pelas lágrimas que limpam a alma,
pelo riso que cura o coração, pela raiva justa que nos motiva a lutar contra injustiças. Cada emoção tem seu lugar e propósito quando entregue nas tuas mãos. Pai, damos graças porque em todas as circunstâncias, sejam favoráveis ou adversas, tu permaneces fiel. Obrigado porque a tua bondade não depende das nossas circunstâncias, porque o teu amor não muda com as estações. Senhor, que a nossa gratidão também seja constante, não apenas quando tudo vai bem, mas especialmente quando tudo parece ir mal. Que possamos dizer com Abacuque: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado e não haja gado nos currais, mesmo assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Esta é a gratidão que vence todas as circunstâncias, que transcende todas as dificuldades, que permanece firme em todas as tempestades. Obrigado, Pai, por nos ensinares a ser gratos sempre, em tudo, por tudo. Pai, queremos agora elevar a Ti gratidão pelos detalhes mais específicos da nossa jornada. Agradecemos pelo despertar de cada manhã, pelo milagre de abrir os olhos para um novo dia que nunca existiu antes. Senhor, há pessoas que dormiram ontem e não acordaram hoje, mas nós tivemos mais uma oportunidade. Isto não é garantido, é pura graça. Obrigado pelo ar que enche os nossos pulmões, pelo oxigênio que alimenta cada célula do nosso corpo. Respirar é um milagre que repetimos milhares de vezes por dia sem pensar. Pai, agradecemos pela água limpa que temos acesso, pelo saneamento básico que protege a nossa saúde. Milhões no mundo não têm esta bênção básica. Perdoa-nos quando desperdiçamos água, quando não valorizamos este recurso precioso. Senhor, agradecemos pela eletricidade que ilumina as nossas casas, que nos dá conforto e segurança. Senhor, damos graças pelos pequenos prazeres da vida que muitas vezes passam despercebidos. Obrigado pelo sabor do café pela manhã, pelo aroma do pão fresco, pela textura de uma fruta madura. Tu criaste os nossos sentidos para desfrutar destas coisas. Pai, agradecemos pelo calor do sol na pele, pela brisa fresca num dia quente, pela chuva que rega a terra. Cada elemento da natureza tem seu propósito e beleza. Senhor, agradecemos pelo som da risada de uma criança, pelo abraço apertado de alguém que amamos, pelo toque reconfortante de uma mão amiga. Estas pequenas coisas são grandes presentes teus. Pai, obrigado pelos momentos simples, sentar à mesa com a família, conversar com um amigo, ler um bom livro. A vida é feita destes instantes aparentemente insignificantes que, na verdade, são preciosos. Senhor, damos graças pelos nossos sentimentos de saudade, porque significam que amamos profundamente. Obrigado pelas memórias de pessoas que já partiram, que continuam vivas no nosso coração. Pai, consola aqueles que hoje sentem falta de alguém que se foi. Lembra-os que a separação é temporária para os que estão em Cristo. Um dia haverá reencontro glorioso, onde não haverá mais despedidas. Senhor, agradecemos pelo luto que nos permite processar a perda, pelas lágrimas que lavam a dor. Não nos peças para não chorar, chora conosco como choraste por Lázaro. Mas depois de chorarmos, levanta-nos com esperança renovada. Pai, obrigado porque guardas cada lágrima nossa numa botija, porque nenhuma dor nossa passa despercebida por Ti. Pai, damos graças pelas nossas rotinas diárias, pelos rituais que dão estrutura aos nossos dias. Obrigado pela previsibilidade que traz segurança, pelos padrões que facilitam a vida. Senhor, mas também agradecemos pelas quebras de rotina, pelas surpresas que trazem novidade, pelos imprevistos que nos tiram da monotonia. Ajuda-nos a encontrar equilíbrio entre estrutura e flexibilidade, entre planejamento e espontaneidade. Pai,
Agradecemos pelo sono reparador que restaura o nosso corpo e mente. Obrigado pelos sonhos que nos visitam durante a noite, pelas mensagens que às vezes nos dás através deles. Senhor, onde há insônia, traz descanso. Onde há pesadelos recorrentes, liberta. Protege o nosso sono, torna-o profundo e restaurador. Que acordemos revigorados e prontos para o novo dia. Senhor, damos graças pela nossa capacidade de criar, de imaginar, de inovar. Obrigado porque nos fizeste à tua imagem e tu és o Criador Supremo. Pai, liberta a criatividade que está dentro de cada um de nós. Onde há bloqueios criativos, remove-os. Onde há medo de expressar a arte interior, dá coragem. Que possamos usar a criatividade para glorificar-te, seja através de música, pintura, escrita, culinária ou qualquer outra forma. Senhor, agradecemos pelos artistas que embelezam o mundo com suas obras, que nos fazem ver a vida de ângulos diferentes. Protege-os de pressões comerciais que sufocam a autenticidade, de críticas que destroem a confiança. Que possam criar livremente para a tua glória. Pai, damos graças pelas nossas conquistas esportivas e físicas, pelos recordes pessoais que batemos, pelas metas de fitness que alcançamos. Obrigado porque nos deste um corpo capaz de coisas incríveis quando o treinamos. Senhor, onde há desânimo com o corpo, renova a motivação. Onde há lesões que impedem o exercício, traz cura. Ajuda-nos a ser disciplinados sem ser obsessivos, a cuidar do corpo sem idolatrá-lo. Pai, agradecemos pelos atletas que nos inspiram com sua dedicação e superação, que possam usar sua plataforma para apontar para ti, para ser exemplo de perseverança e caráter. Protege-os de lesões graves, de pressões insustentáveis, de tentações que vêm com a fama. Senhor, damos graças pelas nossas conquistas financeiras, por cada aumento salarial, por cada dívida quitada, por cada objetivo financeiro alcançado. Obrigado porque tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Pai, onde há escassez financeira neste momento, abre portas de provisão. Onde há desperdício de recursos, ensina mordomia. Onde há amor ao dinheiro, liberta. Ajuda-nos a lembrar que o dinheiro é ferramenta, não objetivo final. Que possamos usar os recursos que nos dás para abençoar outros, para avançar o reino, para cuidar da família. Senhor, agradecemos por cada pessoa que já nos ajudou financeiramente quando precisamos. Retribui-lhes em dobro, abençoa-os abundantemente. Pai, damos graças pelos nossos hobbies e paixões, pelas atividades que nos trazem alegria pura. Obrigado porque não nos criaste apenas para trabalhar e sobreviver, mas para viver abundantemente. Senhor, que possamos dedicar tempo às coisas que amamos fazer, sem culpa, sabendo que isto também te agrada. Ajuda-nos a encontrar equilíbrio entre responsabilidades e prazer. Pai, agradecemos pelos clubes e grupos dos quais fazemos parte, pelas comunidades que compartilham nossos interesses. Seja clube de leitura, grupo de corrida, equipe de voluntariado ou qualquer outro, obrigado pelas conexões que formamos. Senhor, protege estes espaços de conflitos desnecessários, de competições prejudiciais, que sejam lugares de amizade genuína e crescimento mútuo. Senhor, damos graças pelos nossos pets que nos acompanham fielmente, que nos recebem com alegria, que nos consolam sem palavras. Obrigado por estes seres que criaste para nos fazer companhia. Pai, cuida dos nossos animais de estimação, protege-os de doenças, dá-lhes vida longa e saudável. Ajuda-nos a ser responsáveis com eles, a tratá-los com bondade. Senhor, agradecemos pelos veterinários que cuidam dos nossos animais com dedicação. Dá-lhes sabedoria no diagnóstico, habilidade nos procedimentos, compaixão no tratamento. Pai,
consola aqueles que recentemente perderam um pet querido. A dor é real e tu entendes, que possam guardar as boas memórias com gratidão. Pai, damos graças pelas nossas tradições familiares, pelos rituais que passamos de geração em geração. Obrigado pelas receitas da avó que carregam memórias, pelas celebrações anuais que reúnem a família, pelas histórias que contamos repetidamente. Estas tradições nos ancoram, nos dão senso de pertencimento e continuidade. Senhor, protege as tradições saudáveis, ajuda-nos a criar novas que honrem a Ti. Onde há tradições prejudiciais que precisam ser quebradas, dá-nos coragem para mudá-las. Pai, agradecemos pelos álbuns de fotos que guardam momentos preciosos, pelas cartas antigas que preservam palavras de amor. Numa era digital, que não percamos estas memórias tangíveis. Senhor, damos graças pelos nossos momentos de silêncio e quietude, pelos instantes em que simplesmente estamos, sem fazer nada. Obrigado porque nos ensinas que o nosso valor não está na produtividade, mas em quem somos como teus filhos. Pai, numa sociedade que glorifica o estar ocupado, ajuda-nos a valorizar o descanso. Ensina-nos a parar sem culpa, a contemplar sem pressa, a simplesmente ser sem pressão de fazer. Senhor, agradecemos pelos pores do sol que pintam o céu com cores impossíveis, pelas estrelas que brilham na escuridão. Cada dia, Tu nos ofereces espetáculos naturais gratuitos e muitas vezes nem paramos para apreciar. Perdoa-nos pela pressa que nos faz perder estas belezas. Pai, damos graças pelas nossas cicatrizes físicas e emocionais, porque contam histórias de sobrevivência. Obrigado porque cada marca é testemunho de que passamos por algo difícil e sobrevivemos. Senhor, transforma as nossas cicatrizes em troféus de vitória, não em lembretes de derrota. Que possamos olhar para elas e lembrar da Tua fidelidade que nos sustentou. Pai, agradecemos pelas batalhas que já vencemos, pelas tempestades que já atravessamos, pelos vales que já cruzamos. Se Tu nos trouxeste até aqui, certamente nos levarás adiante. Cada vitória passada é garantia de vitórias futuras. Senhor, ajuda-nos a construir memoriais de gratidão, a recordar dos momentos em que intervieste miraculosamente. Senhor, damos graças pelos nossos vizinhos idosos que nos ensinam através de suas histórias e sabedoria. Obrigado pelos anciãos que carregam décadas de experiência, que viveram épocas que só conhecemos através de livros. Pai, ajuda-nos a valorizar os idosos, a ouvi-los com atenção, a aprender com eles. Protege-os de solidão, de abandono, de desrespeito. Que sejam honrados e cuidados com dignidade. Senhor, agradecemos pelas crianças que nos ensinam sobre fé simples, alegria genuína, perdão rápido. Obrigado porque Jesus disse que precisamos nos tornar como crianças para entrar no reino. Ajuda-nos a recuperar a capacidade de maravilhamento, de confiança, de alegria pura que as crianças têm naturalmente. Pai, damos graças pelos profissionais de saúde que cuidam de nós com dedicação. Obrigado pelos médicos que estudam anos para nos tratar, pelos enfermeiros que trabalham turnos exaustivos para nos servir. Senhor, dá-lhes sabedoria sobrenatural, discernimento preciso, mãos habilidosas. Protege-os de burnout, de processos injustos, de violência no trabalho. Renova as forças deles diariamente. Pai, agradecemos pelos bombeiros que arriscam suas vidas para salvar outras, pelos policiais que mantêm a ordem e protegem os inocentes. Guarda-os em cada situação perigosa, traz-os em segurança de volta para suas famílias, que possam exercer suas funções com integridade e compaixão. Senhor, damos graças pelos nossos fracassos empresariais que nos ensinaram lições que nenhum sucesso ensinaria.
Obrigado porque o fracasso não é fatal, é formativo. Pai, levanta aqueles que caíram em empreendimentos, que perderam investimentos, que viram negócios fecharem. Dá-lhes coragem para tentar novamente, sabedoria para não repetir erros, esperança de que o melhor ainda está por vir. Senhor, agradecemos pelos empreendedores que criam empregos, que movem a economia, que inovam e resolvem problemas. Abençoa cada negócio honesto, multiplica os frutos do trabalho íntegro. Onde há corrupção nos negócios, expõe. Onde há exploração de trabalhadores, traz justiça. Pai, damos graças por este momento de oração que compartilhamos juntos, por esta comunidade de fé que se forma ao redor da Tua palavra. Obrigado por cada pessoa que está orando conosco agora, por cada coração que se abriu para receber de Ti. Senhor, que esta oração não termine aqui, que continue ecoando ao longo do dia nas nossas mentes e corações. Que a gratidão que cultivamos agora se estenda por todas as horas que virão. Pai, abençoa cada pessoa que dedicou tempo para orar, que escolheu começar o dia buscando a Tua face. Que experimentem a Tua presença de forma tangível hoje, que vejam respostas às orações, que testemunhem a Tua fidelidade. Senhor, vai conosco quando sairmos deste momento, permanece conosco em cada atividade, guia cada passo que dermos. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Pai amado, obrigado por nos ouvires sempre, por nunca nos abandonares, por estares presente em cada momento das nossas vidas. Que vivamos este dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a Tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto caminhamos na Tua presença e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem tocou o teu coração, partilha-a com alguém que precisa ser lembrado das bênçãos de Deus hoje. Escreve Amém nos comentários, se concordas que precisamos cultivar corações mais gratos. Inscreve-te no canal para receberes mais mensagens que edificarão a tua fé e te aproximarão do Senhor. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre a tua vida hoje e sempre. Vai em paz, vai em gratidão, vai na certeza de que és profundamente amado por Deus. Amém.